Fala aí, apaixonados por construção, sejam bem-vindos mais uma vez ao Dicas do Fred, o seu canal da construção aqui no YouTube. Eu sou o Fred e nós vamos conversar um pouquinho sobre segurança na instalação elétrica, utilizando esse quadrinho aqui como referência. Todo mundo deve se lembrar que a energia chega na nossa casa por uma distribuidora através de um poste ou através de um sistema de cabeamentos submersos. Ela vai chegar primeiro para você dentro de um centro de medição, seja um relógio analógico ou um relógio digital, vai passar por ali a energia que vem para sua casa, vem alguns cabos, trazer energia para dentro desse quadro de distribuição. E aqui nesse quadro de distribuição você tem os circuitos que saem desse quadro e vão para sua tomada, vão para sua iluminação. Hoje eu quero conversar especificamente sobre esse carinha aqui, ó. No caso da Schneider, é um disjuntor IDR, ele é um dispositivo que identifica fuga de corrente. Para que esse cara serve? Para te proteger de choques elétricos e de fugas de corrente de um modo geral, tá bom? Isso dá uma dor de cabeça quando a gente tem alguns problemas em casa e não sabe o que está acontecendo, ele começa a desarmar. Isso acontece muitas vezes. Quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então fica com a gente até o final. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já desce o dedo, se inscreve, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Mas isso é claro, se você gostar desse vídeo. Bom, aqui está o quadro montado, a gente tem 15 circuitos nesses disjuntores aqui mais acinzentados, a gente tem um total de 15 circuitos, que são 15 cabinhos, nesse caso 2,5, 6 milímetros, 4 milímetros, que vão saindo daqui e vão alimentar tomadas e iluminação. A gente tem então esses 15 circuitos, a gente tem esse disjuntor que é o geral, se eu desarmar ele, eu interrompo o fluxo de energia para dentro de casa, se eu deixar ele ligado, eu tenho o quadro todinho energizado. Então, geral, 15 circuitos separados e eu tenho aqui um IDR. Nesse apartamento que eu estou reformando, como em todos desse prédio que eu já fiz aqui, já é a terceira reforma que a gente vai fazer, todo o quadro passava pelo IDR. É um IDR aqui nesse caso da Schneider, 63 amperes, está um pouquinho acima do dimensionamento necessário, mas está tudo bem. Por que um pouquinho acima? Porque aqui só tem um chuveiro elétrico e um ponto de ar-condicionado. Os demais pontos de aquecimento de água são aquecidos por um aquecedor a gás. Então a gente tem uma baixa carga em comparação com a maioria das casas. Aí qualquer casa que tenha 2 ou 3 chuveiros elétricos vai consumir mais energia do que esse quadro. Então poderia ser um disjuntor um pouquinho mais de amperagem um pouquinho mais baixa. Mas tudo bem, aqui a gente tem um disjuntor IDR de 63 amperes até 400 volts e ele tem um sistema de proteção para fuga de corrente a partir de 30 miliamperes. O que é isso? Se por alguma razão fugir do circuito fechado de energia uma quantidade que supere 30 miliamperes, ele desliga. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como é que funciona basicamente? Se a sua energia é 110, vamos imaginar essa tomada aqui ligando uma maquininha 110. Entra uma fase aqui de 127 volts e tem aqui um negativo, um neutro. O disjuntor sabe que o fluxo de energia está correto, por quê? Vamos dizer assim, mal comparando, para ficar fácil didaticamente. Entra aqui a energia e sai por aqui, exatamente a mesma quantidade. Quando você liga a sua máquina, flui. Quando você desliga a máquina, para de fluir energia. Não tem nenhum desequilíbrio no fluxo de energia. Isso vale para 110, isso vale também para 220. Ele vai saber quando essa energia está adequada. Agora vamos imaginar que por alguma razão tinha um fio decapado. Tinha aqui um fio desencapado. Você ligou a máquina e ela está trabalhando. De repente você encosta o dedo aqui, no neutro. O que acontece? Esse circuito de proteção, que é o IDR, ele vai identificar que está entrando 127 aqui, e 127 volts e uma carga, seja ela de 1 ampere, 2, 10 amperes. Está entrando uma carga aqui e ela não está equilibrada com a outra fase, que nesse caso é o neutro. Por que ela não está equilibrada? Porque você encostou o dedo. Se a fuga de corrente através de você encostou o dedo e está encostado na parede, então você está simulando um terra. Se a fuga de corrente em você supera 30 miliamperes, o que é isso, gente? Você pega 1 ampere, divide por 1000 e multiplica por 30, é 3%. Se 3% de 1 ampere está vindo em você, automaticamente ele desarma. Isso é uma das razões de existir esse tipo de circuito de proteção. Ele protege o circuito de choques, a pessoa, ele protege o morador, a sua criança, ele protege a pessoa, o morador da unidade habitacional, você, sua esposa, seu filho, sua filha, de tomar choque. Quando você for começar a sentir o choque, ele já identifica que existe um desequilíbrio no fluxo de energia e ele desarma. Então ele tem essa função. Outra função,
ele não sabe se é uma pessoa ou se é um parafuso. Você de repente está com isso aqui dentro de um conduíte, dentro de um corrugado, de um eletroduto, aqueles conduítes amarelos, dentro da parede, aí você vem na parede e faz um furo com uma broca de 6 milímetros, de 8 milímetros para pôr um quadro, por exemplo. Na hora que você faz o furo, a broca fura o conduíte. Aí você tira a broca. E aí tudo bem, a broca furou o conduíte. Aí você põe uma bucha de nylon e começa a atarrachar um parafuso. Você vai aparafusando ali um parafuso. Quando o parafuso passa do conduíte, pode ser que o parafuso faça isso aqui, ó. O parafuso vai estar em contato com a bucha, pode ser que ele acabe tendo contato também com a parede. A cabeça do parafuso tendo contato com a parede. Então ele vai simular um terra. O que acontece? Pode ser que ele encoste na capa de proteção do fio e encoste também no cobre. Se ele encostar no cobre, quando eu for utilizar essa energia vai entrar, vai sair pelo 127 e voltar pelo neutro. Se tiver encostado num ponto que simule um aterramento, o disjuntor vai desarmar. Fred, você tem certeza que ele desarma? Vou fazer um teste com vocês aqui. Estou com esse cabo que é o neutro saindo do IDR. Ó. O IDR está aqui, tem uma entrada de neutro, 3 entradas de fase. Tá? Aqui nós temos um quadro trifásico, 3 entradas de 127 volts. Então eu estou com o neutro ligado, aqui é o neutro que vai ligar as tomadas. Olha o que acontece se eu encostar ele aqui na barra de aterramento, que é essa barrinha aqui que eu estou apontando com o dedo. Ó. Desarma. Vou ligar, vou simular de novo. Não vou fazer isso muitas vezes, porque conforme ele liga e desliga, existe uma quantidade limitada de movimentos. Vai chegar uma hora que esse disjuntor não presta mais, vai ter que ser trocado. Mas eu vou fazer mais uma vez só para você perceber. Não tem nenhuma edição nesse vídeo. Eu encosto esse neutro que está saindo de dentro do IDR aqui na barra de aterramento. E ele desarma. Deu para perceber o que acontece? Na hora que eu encostei o neutro, ele já desarmou. Vou armar de novo porque as tomadas estão em uso aqui. Na hora que eu encostei o neutro, ele já desarmou por conta da fuga de corrente pelo terra. Porque esse terra está bem feito. Se eu tiver com os meus pés no chão e encostei no neutro, ou mesmo se eu encostar na fase, ele identifica desequilíbrio. Está entrando 127 volts por aqui, com a carga X, que ultrapasse 30.000 mA, e não está chegando o que tinha que chegar aqui. Eu vou tomar um choque. Antes que eu receba essa carga elétrica de maneira a me dar qualquer tipo de incômodo, sentir aquele tremidinho todo, ele já desarma, ele me protege. Só que o que acontece? A sua furadeira pode fazer um furinho, você pode pôr um parafuso e encostar aqui e desarmar. Pode ser que você esteja instalando aqui no seu apartamento um forro de drywall, um forro de gesso acartonado. E um daqueles parafusos que você utiliza para prender o suporte que vai sustentar o forro no teto, encontre um conduíte e encoste num fio. Ele desarma. Pode ser que aconteça, por exemplo, numa luminária, de você, sem querer, deixar o neutro encostar no metal da luminária. Essa luminária encostou no teto, se tiver qualquer tipo de fuga de corrente, ela desarma. Isso é uma dor de cabeça para o eletricista. Por isso a norma indica que o IDR seja instalado apenas nas áreas molhadas, para proteger os locais onde o ser humano é mais vulnerável de tomar uma descarga de energia e sentir esse choque. Quem tem um marca-passo sabe que tem que se proteger triplicado em relação à descarga elétrica no próprio corpo. Não é o nosso caso, mas a maioria de nós é vulnerável à descarga elétrica e pode ocasionar qualquer problema. A gente, na verdade, nem sabe quais são, a longo prazo, os efeitos dos choques elétricos. Eu sou eletricista, sou mestre de obra, na verdade, mas eu faço instalação elétrica, tenho curso, sou normatizado, tudo tranquilo, tá, gente? Então eu faço aqui uma instalação elétrica, muitas vezes eu encosto no fio e faço o trabalho com ele energizado mesmo. A gente não sabe qual é o efeito disso a longo prazo, mas é um vício que muito eletricista tem. Tem alguns até que ficam se gabando disso, são envaidecidos, porque coloca a mão no fio, sente a energia fluir, mas consegue ficar de boas, entre aspas. A gente não sabe qual é o efeito disso a longo prazo. Mas esse disjuntor serve para isso. Só que pode acontecer de você estar fazendo uma instalação lá no seu quarto, aconteceu de dar uma descarga de energia e o disjuntor desarma, só que você não sabe exatamente onde foi, aí tem que ficar procurando. Toca o eletricista passar 1, 2, 3 dias na sua casa desligando o fio, ligando, desligando o neutro, ligando, procurando identificar onde é que está o problema para solucionar o problema e continuar. Então a norma, a NBR, vem e nos diz o seguinte: para diminuir a possibilidade desse tipo de situação, coloca o IDR somente nas áreas molhadas, lavanderia, cozinha, área de serviço. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma mudança. Por que você está vendo esse disjuntor diferente? Porque a gente tinha apenas o IDR para todo o quadro. E eu sugeri para o cliente, ele é engenheiro, ele conhece disso mais do que eu, ele concordou comigo, a gente tirou a alimentação geral do IDR e colocou nesse disjuntor. Esse disjuntor energiza essa barra. Então esses 4 disjuntores aqui que alimentam os circuitos da sala de estar, das primeira, segunda e terceira suítes, eles não estão sendo alimentados pelo IDR, eles estão sendo alimentados pelo disjuntor convencional
de classe A, né, de classe 1 na verdade, que é o mais sensível, mas mesmo sendo mais sensível ele não desarma com pequenas fugas de corrente. Então, esse disjuntor geral alimenta essa barra alimenta o IDR, mas alimenta diretamente também esses 4 circuitos que não são área molhada. Sala de estar, suíte 1, suíte 2, suíte 3. E aí, desse IDR sai aqui por baixo, desse IDR sai aqui as três fases, as 3 127 que entram nesse apartamento e vão alimentar essa barra. O que tem nessa barra? Nessa barra a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 circuitos. Esses 11 circuitos são consecutivamente, sequencialmente. Primeiro, máquina de lavar louça. Segundo, máquina de lavar roupa. Os dois são 220 volts, tem 2 bipolares, são 4 circuitos. Esses outros 2 circuitos aqui é um bipolar de 32 amperes, que é para o único chuveiro elétrico que tem nesse apartamento, que é esse chuveiro social que tem aqui. Então tem um de 32 amperes com cabo de 6 mm alimentando um chuveiro de até 7.500 watts. A gente tem disjuntor de cozinha, disjuntor da área de serviço e disjuntor de varanda técnica. A varanda técnica está sujeita a chuva, então pode molhar e desarmar. Alguém pode tomar choque. Tem também esse disjuntor. E esse último bipolar aqui, que é um 220, é um disjuntor de 20 amperes com 2 cabos de 4 mm que saem também para essa varanda técnica e lá ficarão ligados, vai ficar ligado o equipamento de ar-condicionado. Então também está sujeito à água, alguém pode tomar choque. Esse daqui também é um par de circuitos que está ligado depois do IDR. Então a energia entra por aqui, alimenta sala, quarto 1, quarto 2, quarto 3 e IDR. IDR alimenta todos os pontos de área molhada. Legal, gente? Espero ter ajudado. Se você tiver algum problema com o IDR, vai com calma, não tira o IDR porque ele está te dando problema, porque na verdade ele é uma solução para descargas elétricas em humanos e para perda de fuga de corrente também aí em parafusos que ficaram no teto. Lembrando sempre, faça o aterramento de todas as coisas que você tem na tua casa que tem algum componente metálico. Luminária com componente metálico, faz o aterramento, vai te ajudar. E toma muito cuidado com os isolamentos. Você tem que usar sempre uma fita isolante de qualidade. Não é propaganda, mas eu estou falando aqui para vocês dessa fita que é anti-chama. É uma da Scott, da 3M, que é anti-chama. Ela é uma fita um pouco mais cara. Aqui na minha região ela está custando R$25 um rolo de 20 metros. Mas vale muito a pena a utilização dessa fita isolante. Ela é uma anti-chama com uma capacidade de isolamento muito boa, com uma proteção térmica muito boa e que ela vai demorar muito para derreter. Tem que esquentar demais. Faça um isolamento muito bem feito em todas as conexões. Verifique se o seu fio tem algum ponto desencapado. Se tiver, isola também. Nunca deixe emenda dentro de conduíte, sempre dentro de caixas de passagem ou dentro de caixinhas que você vai ter tomada ou interruptor. Nunca deixe uma emenda dentro de um conduíte, porque ela pode também gerar uma certa fuga de corrente se entrar em contato com algum ponto do corrugado que está fragilizado. E se o seu disjuntor IDR está desarmando demais, vai com calma, veja ponto a ponto. Começa desligando os neutros aqui, não deu para identificar? Vai verificando ponto a ponto. Não conseguiu identificar por que ele está desarmando? Chama um eletricista profissional, um técnico de verdade que ele vai te ajudar. Se você, mais uma vez eu repito, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se você achou esse vídeo legal e chegou até aqui porque gostou, vai lá embaixo, desce o dedo no botãozinho de inscrições, se inscreve, deixa também o sininho ativo para você receber as próximas notificações e vem comigo para o próximo vídeo.